Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Nesse vídeo vamos falar do último modelo atômico que vamos trabalhar nesse primeiro trimestre, que é o modelo atômico de Bohr. Anteriormente a gente falou um pouquinho sobre características da luz, que ela pode ser entendida como uma onda eletromagnética, né? Que essa onda vai possuir um comprimento de onda e uma frequência, tá? A gente viu também que ela pode ser entendida como pacotes de luz chamados fótons e que esses pacotes de energia, na verdade, chamados de fótons, e que a energia desses fótons é proporcional à frequência da onda. Ou seja, se aquela luz corresponde a uma onda de frequência maior, ela vai ter mais energia. Se aquela luz corresponde a uma onda de frequência menor, ela vai ter menos energia. Uma coisa interessante sobre a luz é que ela pode gerar um espectro contínuo ou um espectro descontínuo. Tá? Por exemplo, se você tiver uma fonte de luz comum, aí, aquelas de filamento, que quase não se usa hoje mais, se ela for passada por um prisma, por exemplo, um pedaço de um cristal, etc., aquela luz se espalha nos seus vários componentes, nas suas várias frequências. Tá? Então, passando uma luz branca de uma lâmpada incandescente por um prisma, se forma algo parecido com um arco-íris. Tá? A própria formação de um arco-íris seria um espectro contínuo. Tá? Então, o que é a formação do arco-íris? A luz ali que vem do Sol, a luz branca, ela passa por uma gota de água que funciona como um prisma e é espalhada, cada frequência é espalhada em ângulos diferentes, formando um arco-íris. O arco-íris é um espectro que a gente chama de espectro contínuo, porque não tem falhas. Tá? Vai uma sequência aqui com várias cores e todos os tons, não tem buraco sem nada. Tá? Agora, existe os chamados espectros descontínuos. Quando, em vez de uma lâmpada, por exemplo, de incandescente, a gente tem a chamada lâmpada de gás monoatômico, se forma um espectro descontínuo quando a luz dessa lâmpada passa por um prisma. O que é a lâmpada de gás monoatômico? É algo parecido com um tubo de raios catódicos. Você tem uma ampola de vidro, dois eletrodos em lados opostos, ao quais são submetidos uma grande diferença de potencial, uma grande diferença de tensão, tá? E dentro desse tubo tem um gás de um certo elemento, por exemplo, uma lâmpada de gás hidrogênio. Tá? Quando a luz dessa lâmpada de gás monoatômico passa por um prisma, se nota a formação de apenas algumas linhas de cores, ou seja, a lâmpada só consegue emitir luzes, cores de algumas frequências bem específicas, de alguns comprimentos de onda bem específicos, de alguma energia muito bem específica. Nenhum modelo atômico consegue explicar o porquê disso, mas o modelo que vamos falar agora, que é o modelo atômico de Bohr, consegue. Niels Bohr, para explicar o espectro descontínuo, ele propôs algumas alterações no modelo atômico de Rutherford. Tá? Por isso, muitas vezes, seu modelo é chamado de modelo Rutherford-Bohr, porque ele é composto de alterações no modelo de Rutherford. Assim como no modelo de Rutherford, o átomo de Bohr tem duas regiões: núcleo, onde nós hoje sabemos que tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde nós sabemos que tem os elétrons.
Entretanto, Rutherford não falou nada sobre como estão distribuídos os elétrons na eletrosfera. E é aí que vem as modificações de Bohr, os chamados postulados de Bohr. Bohr fala que na eletrosfera os elétrons só podem circular em certas órbitas. Então, por exemplo, se essa aqui é a órbita 1 desse átomo e essa outra órbita que é a órbita 2, não vai ter nenhum elétron circulando entre essas duas órbitas. Só algumas órbitas são permitidas para os elétrons. Além disso, ele fala o seguinte, que em cada órbita o elétron vai ter certa quantidade de energia. Os elétrons que estão mais próximos ao núcleo vão ter menos energia e os que estão mais próximos, mais afastados do núcleo, vão ter mais energia. Então, mais próximo do núcleo, menos energia, mais longe do núcleo, mais energia. Então, para um elétron ir de um nível mais interno para um mais externo, ele tem que ganhar energia. E se ele voltar do nível mais externo para o mais interno, ele vai ter que perder a energia correspondente à diferença de energia entre esses dois níveis. Tá? Então, como assim? Se essa órbita aqui tem 2 joules de energia e essa aqui tem 6, para um elétron ir do nível 1 para o nível 2, ele vai ter que ganhar a diferença de energia, que é 4. E se ele voltar do nível 2 para o nível 1, ele vai ter que liberar essa diferença de energia, liberar a luz referente à energia de 4 joules, por exemplo. Com esse modelo, a gente explica por que o espectro de um gás monoatômico ele é descontínuo. Tá? Por quê? Como são permitidas só certas órbitas e a energia de cada órbita é uma característica de cada átomo, só vai existir certos valores de energia possíveis de emitir para cada átomo, que é a diferença de energia entre seus níveis, entre suas órbitas. Tá? Então, um determinado átomo vai conseguir emitir a energia correspondente à cor azul, porque ela é a diferença de energia entre seu nível 4 e seu nível 3, mas outro átomo, por exemplo, não vai ter nenhuma transição entre níveis que corresponde, por exemplo, à cor azul. Tá? Então, esse espectro descontínuo também é meio que uma identidade do átomo. Tá? Alguns átomos, por exemplo, foram descobertos pelo seu espectro. A análise do seu espectro se percebeu que aquilo ali é um átomo que até então não se conhecia. Do mesmo modo, é possível, por exemplo, identificar quais átomos estão presentes numa estrela, por exemplo, analisando características da luz que essa estrela emite. Tá? Que meio que vai dar uma identidade dos átomos que estão presentes na estrela. Tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns fenômenos que a gente pode conseguir explicar com o modelo atômico de Bohr.